Para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, né, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja nos acompanhando, graça e paz sejam sobre todos. E aqueles que estão conosco pela primeira vez, além de mais uma vez dar as boas-vindas, eu lhes diria que nós somos uma igreja nova, ainda dando os nossos primeiros passos. Nós acabamos de completar 1 ano e 8 meses. E como em qualquer nova comunidade, leva-se um tempo, né? Leva um tempo para se formar uma cultura, uma identidade. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante na formação da nossa cultura, né, como comunidade, como igreja do Senhor Jesus. E para isso nós vamos ler uma porção das Escrituras, Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 4, para dar mais contexto. E nunca é demais lermos a sua palavra. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1 eu vou ler na versão da NVI. Se você vai acompanhar por um aplicativo, na versão da NVI. Versículo 1: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é o sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, uma vez que vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E aqui é a linguagem de arrependimento. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está a cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, como nós precisamos, Senhor, de um espírito humilde, de um espírito pronto para receber o que o Teu Espírito deseja falar aos nossos corações, deseja falar às nossas vidas. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos discernimento, Senhor, espiritual, Senhor, para ouvir a Tua voz em meio, Senhor, aquilo que é dito, para a Tua glória, por amor do Teu nome e por amor a esta comunidade, Senhor, e tantas outras. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. 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 Eu confesso que já faz um tempo que eu tenho sentido a necessidade de falar sobre o tema de hoje. E como foi dito há pouco, nós somos uma comunidade em formação. E a mensagem de hoje tem esse propósito de formar, de continuar formando uma cultura ou uma contracultura, uma cultura contrária à cultura do mundo lá fora que não reconhece a Deus. E ainda antes do capítulo 3 de Tiago, que nós lemos, logo de início, no capítulo 1, versículo 26,
a Bíblia ela vai chamar a atenção dos leitores, né? Vai levar os leitores para prestarem muita atenção em um pequeno membro do corpo, que apesar de pequeno, pode não apenas destruir o mundo lá fora, mas também evidenciar uma condição interna que precisa ser tratada. Tiago 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Se alguém se considera religioso, se alguém se considera conhecedor de Deus, e se nós conectarmos esse versículo 26 com o versículo 1 do capítulo 3, se alguém se considera apto para ensinar, mas não sabe controlar a língua, engana-se a si mesmo. E de novo, eu convido a leitura do versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor por Deus. E uma pergunta que logo surge é: por quê? Por que desmotivar que muitos sejam mestres? Por quê? Não seria bom, todos saberem ensinar sobre o que é bom, sobre aquilo que traz vida, sobre aquilo que traz paz? Por quê? Por que desmotivar o ensino? Porque não é o ensino ou a formação de mestres ou professores que a Bíblia está desmotivando. Mas o que a Bíblia desmotiva é a busca pelo lugar de status que naquela época, muito mais do que hoje, os professores, os mestres ocupavam. E vale se lembrar que esses textos foram escritos para um povo de 2000 anos atrás, que vivia debaixo de uma outra influência, da influência da cultura grega, do mundo helênico e, portanto, da filosofia. E esse mundo colocava os mestres em lugar de destaque na sociedade. Gerava status. Então a questão não era o ser capaz de ensinar, mas a questão era a busca por uma posição de destaque, motivado por orgulho, vaidade, imaturidade. O ser reconhecido, ou ser referência, ou ser uma pessoa de destaque numa comunidade, nunca foi em si um mal, contanto que acompanhado de um cuidado. Essas pessoas precisavam de qualidades, de qualificações, haviam critérios rigorosos. Se você deseja servir a Deus, é algo excelente o que você deseja, diz a Bíblia. Mas logo depois a Bíblia ela destaca uma série de qualidades que são necessárias para as pessoas que desejam servir ao Senhor, servir em algumas áreas. Agora imaginem uma pessoa na igreja ou em qualquer outro ambiente social. Imaginem uma pessoa sendo colocada em posição de referência. Imaginem um discipulador, um ministro de louvor, um pastor ou até mesmo um gerente, que deveria servir de exemplos para muitos. Imaginem essas pessoas com problema na língua.
vai dar ruim. Não dá certo em nenhum lugar. Mas o texto não fala apenas com aqueles que gostariam de se ver em destaque, não, mas fala com todo mundo. Fala com todos os que fazem parte da igreja. Então hoje a gente vai buscar, nós vamos buscar nos equipar, por meio da palavra de Deus, para sermos capacitados a lidar com esse mal, com o mal da língua. A gente vai buscar aprender quando a língua está sendo usada para matar. A gente vai buscar aprender a detectar esse veneno mortífero. A Bíblia chama de veneno mortífero, e no Senhor nós vamos dar passos, mais uns passos para aprender a domar essa fera indomável. No Senhor ela é domável. Amém? Amém? Amém. Então, o mal da língua, da língua venenosa, tem alguns nomes. E as diversas versões de Bíblias em português fazem o uso de palavras como fofoca, mexerico, maledicência, calúnia e difamação para falar do mal da língua. Provérbios 16, 28 vai dizer que o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Ou seja, a Bíblia diz que existe perversidade no difamador que separa as pessoas. A difamação separa amigos, separa parentes, separa irmãos. Provérbios 26, 20 diz que sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, a calúnia é lenha do fogo de brigas. Calúnia gera confusão, sem novidades. Levítico 19, 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Mexericar é atentar contra a vida do outro. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, livrem-se, portanto, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e de toda maledicência. Percebam os companheiros da maledicência: maldade, engano, hipocrisia e inveja. Só mais 2 versículos. Provérbios 11, versículo 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. E Provérbios 20, 19, o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Ou seja, desde a antiguidade já se sabe que pessoas com esse mal, não são confiáveis. É um mal antigo. E saiba que se uma pessoa traz segredos de outros para você, certamente ela vai levar os seus para outros. E eu poderia ficar aqui um bom tempo apenas citando o que textos milenares da Bíblia
tem a dizer sobre o mal antigo da humanidade que persiste até os dias de hoje. Mas vamos definir melhor esses termos. O que seria a fofoca? E lembrando que nem toda fofoca é ruim, tá? Nem toda fofoca é destrutiva ou pecaminosa. Tem fofoca que é boa, né? que é construtiva. Só que o nosso assunto de hoje é a fofoca que mata, que fere, que machuca, né? Como é que a gente reconhece? Né? Quando é que as nossas conversas passam a ser conversas malignas? Como é que eu sei se o que eu estou dizendo deve ser dito, ou se o que eu estou ouvindo deve ser ouvido e estimulado? Me fala mais. Quando que é errado? Entre pessoas íntimas, que guardam o segredo, tudo bem? Né? Entre marido e mulher, tudo bem? Né? Entre família. Né? Se eu estou contando para o pastor, tudo bem? Né? Ou se eu estou contando no grupo de oração, porque é para orar. Gente, deixa eu trazer aqui um motivo de oração para orar. É errado só se é mentiroso. Se é verdadeiro, não é errado, né? Poxa, é verdade. Né? E a gente percebe então que existe uma neblina que não deixa a gente enxergar bem as coisas. E além dessa neblina que não deixa a gente perceber bem o que seria uma fofoca maligna, para piorar, a Bíblia ainda diz que a gente gosta de uma fofoca. Provérbios 18:8 diz que os mexericos são deliciosos, né? Como gostamos de saboreá-los. Outra versão vai dizer que as palavras do difamador são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Olha só que maravilha, como comida fina, deliciosa. E essa nossa carne caída, ela gosta de uma fofoca. O coração da humanidade caída gosta de uma fofoca, gosta de contar e gosta de ouvir fofocas deliciosas. Eu não sei se essas revistas ainda existem, né? Mas na minha época tinha a Tititi. Vocês estão entregando a idade, né? Tinha a Contigo. Quem viveu um pouquinho mais, né? E essas revistas vendiam bem. Por quê? Porque era tudo fofoca. Eles vendiam fofoca. Fuxico Gospel. Vocês estão rindo, vocês sabem o que é isso, né? Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que existe de gospel em fuxico? Mas é que os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de degustar de palavras difamatórias.
E para dissipar então essa neblina, né? Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma definição. Uma definição do que seria uma fofoca pecaminosa. E essa definição eu peguei de um pastor norte-americano, o pastor Matthew Mitchell, né, autor de um livro, né, Resisting Gossip, né, não tem ainda em português, Resistindo à Fofoca. E ele traz uma definição que nos serve bem. Né? A fofoca pecaminosa é aquela que revela coisas negativas de uma pessoa, sem que essa pessoa esteja presente, revelado a partir de um coração ruim, ou a partir de um sentimento ruim. Repetindo, a fofoca venenosa que gera morte é aquela que comenta sobre coisas negativas de alguém, criticando, acusando alguém, sem que esse alguém esteja presente, por causa de um coração ruim, de um sentimento ruim. E definindo ainda mais um pouco, tem fofoca, né, ou mexerico, né, tem fofoca que é falsa, que é caluniosa, né, que vai diretamente contra a lei de Deus, o 8º mandamento, que diz: não levantarás falso testemunho, né, ou a gente também poderia dizer: não falsificarás informações sobre o outro, espalhando calúnias. Mas tem fofoca que é igualmente mortal, mesmo não sendo sobre algo falso ou mentiroso. Mesmo que a fofoca, mesmo que a notícia, a revelação, né, seja sobre fatos verdadeiros, mas sendo de caráter negativo, também destrói, também mata. Percebam que, sendo falsa ou verdadeira, a fofoca que machuca é maldizente, tem malignidade. Falar mal de alguém é maledicente. E ambas as falas, falsas ou verdadeiras, são falas de um difamador. São falas difamatórias, ou seja, são falas que têm a intenção de difamar, de diminuir ou acabar com a boa fama de alguém, do outro. E por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente fofoca, difama? Por que a gente pratica a maledicência? Por causa do estado dos nossos corações, por causa de sentimentos ruins, por causa de raiva, por causa de inveja, de ciúmes, de rivalidade, de imaturidade, vingança, vaidade, baixa autoestima. E por aí vai. Você já se viu em uma conversa onde a pessoa, talvez mexida, né, emocionalmente, ela conta coisas para você sobre uma terceira pessoa? E a pessoa falou coisas boas, edificantes? Possivelmente não, né? Falava como se fosse detentora da verdade. A terceira pessoa estava presente para dar a sua versão da história, enquanto a imagem dela estava sendo desconstruída. E no final, como é que ficou o seu coração em relação a essa terceira pessoa?
Como ficou no seu coração o conceito sobre essa terceira pessoa? O seu juízo ou julgamento sobre o caráter da terceira pessoa ficou conforme o coração da pessoa que te contou? Agora imaginem um tribunal, tá? Onde ali estaria acontecendo um julgamento. Só que ali, além do acusado, só estavam os acusadores. Digamos que ali só estava a promotoria, né? Sem advogado de defesa. E ainda tendo como juiz aqueles que estavam para acusar. Quem é que escaparia de um julgamento como esse? Por isso vale lembrar de um ditado que tem algo de verdadeiro, né? Que diz que todos os fatos têm 3 versões: a sua, a minha e a verdadeira. Chega a ser cômico, né? Mas tem algo de real. Aqui. Vamos imaginar um outro cenário. Tem uma festa acontecendo, um encontro, né, entre amigos, e uma pessoa diz: gente, eu preciso contar para vocês um babado. E aí quem é? Quem é que se torna o centro das atenções? Quem tem o babado. Quem tem a informação fuxico gospel. E a gente percebe então o ego, a vaidade, né, sendo o estímulo, né, porque a gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ter aquilo que os outros desejam. Você fuxico gospel, né? Um outro cenário semelhante, né, alguém fala bem de alguém. Puxa, como a pessoa é bonita, né? Uau, como ele é forte. Como essa pessoa é de Deus, né? E aí vem um comentário, né? Bonita, isso aí sei lá, é plástica, né? Forte, tá tomando bomba. De Deus, não vou nem falar nada. E aí um último cenário, né? A pessoa é traída pelo seu par, e como troco, como ato vingativo, faz o quê? Conta para todo mundo que aquela pessoa não presta. E de novo eu poderia ficar aqui contando casos e casos e casos, né, por um bom tempo, né? Mas por quê? Por que seria errado falar mal de alguém? Eu sei que é bastante óbvio, mas eu tenho aprendido que o óbvio precisa ser falado. Por que é tão errado falar mal de alguém? Eu vou citar uma fala do Dr. Billy Graham, né? Passar adiante uma história maligna sobre outros, difamando o caráter de outras pessoas, arruinando suas reputações por fofocas maldosas. Fofocar é listado na Bíblia como um dos piores de todos os pecados. É um pecado terrível aos olhos de Deus, e Deus diz que essa pessoa é um tolo. É o Billy Graham, tá? Não sou eu. Aliás, é a palavra, vocês já vão ver.
Você não pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas muitas vezes nós assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar, ou por causa de ciúmes, sussurrando insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso e aquilo. Cometemos assassinato de caráter. Pior do que matar um homem com uma pistola ou uma faca. Aquele que espalha mexericos, o difamador, diz a Escritura, é um tolo. Provérbios 10, 18. E eu citei há pouco o texto de Levítico 19, 16, que diz que não devemos andar como mexeriqueiros no meio do seu povo, nem atentar contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. O texto de Levítico é um texto ainda mais antigo, né? Mais de 3.000 anos. E naquele período, pessoas poderiam ser mortas segundo a lei, mediante o testemunho, mediante a fala de alguém. Então, naquela época, difamar ou fofocar maldosamente poderia causar morte física. Mas a língua mortal também pode causar uma espécie de morte. É o assassínio de caráter. Imaginem uma outra cena. Pessoas novas chegando, né? E logo depois as pessoas percebem a alegria. Essas pessoas novas que chegaram passam a expressar felicidade, radiantes por estarem descobrindo algo novo, uma realidade em Deus, bela, graciosa, libertadora. Mas como qualquer pessoa, e especialmente quem está dando, né, pessoas novas, dando os seus primeiros passos, existe um processo de aculturação, de crescimento, de amadurecimento, de santificação. É um processo que não é todo mundo, pelo qual todo mundo passa. E como todo mundo que começa a aprender algo novo, alguns deslizes acontecem. Nada muito sério, mas se equivocam. Erram, faz parte do processo. Mas aí algumas pessoas atentas começam a falar sobre esses erros. Pessoas com mais tempo de caminhada ficam indignadas com equívoco, com erro, onde já se viu. E trocam mensagem nos grupos falando dessas pessoas. Não muito tempo depois, essas pessoas que tinham recém-chegado decidem não mais permanecer, porque segundo elas, se sentiram abandonadas. E é claro que se sentiram abandonadas. É claro que se sentiram deixadas de lado. Assassinaram o caráter dessas pessoas nos corações uns dos outros. Depois de acolherem a difamação alheia, depois de engolirem fofocas destrutivas, como é que essas pessoas seriam vistas? Ou vocês acham que as vítimas não notariam? Elas não perceberiam? Opa, o oi foi diferente. De repente as pessoas não estão mais nos cumprimentando, estão virando os rostos. Olha só, não tem mais recado amistoso. Não enviam mais recados fraternos, não convidam mais para isso ou para aquilo. Por quê? Mataram
cortaram coletivamente a relação, excluíram e julgaram quem recém estava chegando. E a fofoca, a maledicência, a difamação no meio disso tudo. Um dos pais da Reforma, João Calvino, ele disse que é um sinal de uma disposição perversa e traiçoeira ferir a boa reputação de outra pessoa quando ela não tem oportunidade de se defender. Aí alguns podem até se justificar dizendo, mas eu não conto fofocas. Eu não espalho boatos, minha boca é um túmulo. Mas os meus ouvidos... Por isso, Provérbios 17:4 na NTL diz que malfeitores ouvem ansiosamente fofocas, e mentirosos prestam muita atenção à difamação. Ouvir fofoca maldizente é tão pecaminoso quanto espalhá-las, quanto contá-las. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez que devemos afastar essas criaturas. Não é isso que eu estou dizendo para a gente fazer, tá? Mas ele disse, afaste essas criaturas, abomine essas crias fofoqueiras e causadoras de discórdias. Aqueles que trazem notícias também as levarão. E sem dúvidas, os fofoqueiros saem de sua casa e relatam cada observação que sai dos seus lábios com bastante enfeite próprio. Lembrem-se de que assim como o receptor é tão ruim quanto o ladrão, o ouvinte de escândalos compartilha da culpa. Se não houvesse ouvidos atentos, não haveria línguas fofoqueiras. Enquanto você for um comprador de mercadorias ruins, a demanda criará a oferta. Quem ouve também tem culpa no cartório. E de tempos em tempos eu confesso que eu sou levado a fazer alguns comentários em casa, enquanto eu e minha esposa a gente conversa, se aquilo que estamos conversando não está passando dos limites. Porque mesmo entre as relações mais íntimas, ou talvez especialmente nas relações mais íntimas, a gente é facilmente convencido. É claro que eu vou ser levado pelas mesmas conclusões e pelos mesmos pontos de vista do meu cônjuge. É claro que eu vou ficar do lado da minha amiga. É claro que eu vou ficar do lado, de quem eu tenho intimidade. É natural nós tomarmos as dores da pessoa íntima que compartilha conosco. Mas se a gente der ouvidos ao que o pastor John Piper, ele disse, o Novo Testamento adverte contra a fofoca. A palavra grega traduzida como fofoca significa sussurro ou sussurrador. Em outras palavras, o foco não está na falsidade da palavra, mas no fato de que ela precisa ser feita de forma clandestina. Não é aberta, franca e direta. Tem algo obscuro. Não opera na luz do amor. Não visa a cura,
alimenta o desejo do ego de ser visto como certo, sem seguir as regras do amor, sem seguir as regras do amor. E eu espero que aqui todos concordem que o amor não é a motivação da difamação. Não é. E para nós finalizarmos, a pior razão que faz a maledicência ser algo tão ruim é algo que parece passar desapercebido em nossa leitura do texto bíblico. Porque quando nós fazemos um estudo sobre o livro de Tiago, que nós acabamos de ler uma grande porção, nós somos levados a perceber que o livro de Tiago trata em muitos momentos de incoerências. O livro de Tiago é quase um tratado de incoerências. É o ouvir e não praticar. É o ter fé, mas não ter obras. É o querer ser amigo de Deus, sendo amigo do mundo, e por aí vai. E num pedaço do texto que nós lemos hoje, especificamente Tiago 3:9, ali existe uma grande incoerência. E qual é? Qual seria a incoerência de Tiago 3:9? Olhando por cima, superficialmente, a gente diria que a incoerência de Tiago 3:9 está no fato de que da mesma boca que saem palavras de louvores a Deus, saem palavras de maldição aos homens. E de fato seria uma grande incoerência usar a boca para abençoar a Deus e usar a mesma boca para amaldiçoar outros. Mas o que está escrito no final ali de Tiago 3:9? Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E o que a gente aprende com isso? O que o texto nos mostra? Que quando nós amaldiçoamos alguém, que quando nós damos espaço à maledicência, que quando nós ferimos a imagem de um irmão ou de uma irmã com fofocas destrutivas, na verdade o alvo dessas palavras é o próprio Senhor. O que foi que Jesus, o Senhor, nos disse? O que você faz a um dos meus pequeninos, você faz a mim. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, 6 são sobre como devemos ou não devemos tratar outras pessoas. Só que a Bíblia diz que quando nós pecamos é contra Deus que nós pecamos. Salmo 51, versículo 4, pequei contra ti e contra ti somente. Então, se eu não honro os meus pais, se eu minto sobre o outro, se eu roubo, mato, cobiço, na verdade é contra Deus que eu estou pecando. E portanto, pecar contra o próximo é pecar contra Deus. E vejam o absurdo, vejam. Falar mal do outro, amaldiçoar o outro com palavras venenosas, é lançar contra Deus o veneno que se volta contra você. Eu acho que todo mundo aqui sabe que eu sou pai, né? Eu sou pai de 3.
E como pai eu posso dizer com muita segurança, se você lançar maldições contra um dos meus filhos, se você falar mal de um deles em uma roda, se você prejudicar de alguma maneira um dos meus filhos com a sua língua, você pode ter certeza de que tudo isso que você disser contra eles, eu vou receber como sendo contra mim. Por quê? Porque os meus filhos são uma extensão de quem eu sou. Eles são uma continuidade de quem eu sou, assim como todos nós somos extensão de Deus Pai, somos filhos de Deus. E eu duvido que aqui tenha alguém com ousadia, né? Eu não sei se aqui haveria alguém que ousaria falar mal dos meus filhos na minha frente. Duvido. Mas tem gente que ousa falar mal dos filhos de Deus, na frente de Deus, que é o Pai deles. Incoerência das incoerências, não faz o menor sentido. Amados e amadas, falar mal de alguém é falar mal de Deus. Amaldiçoar alguém é amaldiçoar a Deus. Fazer juízo de alguém no contexto da fofoca, da maledicência, é trazer juízo sobre si. Porque quem fala do outro, fala mais sobre si do que do outro. Quando você difama, quando você tira a boa fama de alguém, quando você desconstrói a imagem do outro, você na verdade está desconstruindo a imagem daquele de quem fomos criados segundo imagem e semelhança. É a imagem de Deus que você está difamando. Em uma outra oportunidade nós vamos falar um pouquinho mais sobre como lidar, né, com esse mal melhor, eliminar do nosso meio, e também como lidar, ou como fazer, como proceder quando nós somos alvos, né, de palavras não abençoadoras, né, mas isso em uma outra oportunidade. E por hora eu creio que nós podemos orar. Amém? Vamos orar? Continue permitindo com que a sua palavra fale, separe aquilo que precisa ser separado, convença o seu coração daquilo que precisa ser convencido. Esse momento é um momento para você baixar a guarda em resposta à autoridade dele. Deus resiste ao soberbo, Ele resiste ao orgulho, ao orgulhoso, mas dá graça. Abençoa o humilde, abençoa aquele que reconhece, abençoa. A boca fala aquilo que está cheio o coração, diz a palavra de Deus. Do que está cheio o seu coração? Ore para que os nossos corações sejam cheios de humildade, de perdão, de compaixão, de amor. Ore para que o lugar de Deus não seja tomado, o lugar de Deus como juiz não seja tomado, porque é Ele quem percebe de fato toda a verdade. Só Ele tem condição para julgar, condenar.
Como a palavra nos diz, que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar e para nos irar. Que não falemos o mal, mas falemos o bem. Que edifiquemos uns aos outros no amor e no temor do Senhor. Que as nossas palavras sejam usadas para edificar, restaurar, unir, cumprindo, participando do mover do Espírito Santo para os encontros, para essa comunidade, para essa igreja. O que é que estamos fazendo nas redes sociais? O que é que estamos fazendo? Sendo conhecidos como difamadores. Não faz sentido, é incoerente. Filhos de Deus, difamadores, publicamente para todos verem, para vergonha de Cristo, causadores de discórdia e não pacificadores, publicamente diminuindo outros, ridicularizando outros, por interesses próprios, para ganhos pessoais. Que o Senhor nos perdoe. Para nos engrandecer, diminuímos outros. Para nos sentirmos melhores, falamos dos defeitos dos outros. Más notícias é o que nós amamos compartilhar, enquanto que as boas notícias ficam sem ser compartilhadas. Temos pressa em compartilhar aquilo que gera morte, mas quanto àquilo que traz vida, ficamos calados. Incoerência, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos. O problema está em nós, em nossos corações. Que o Senhor transforme e mude. Misericórdia, Senhor, dá-nos um novo coração. Misericórdia, Senhor, para que ele não permaneça endurecido. Ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça, derrama favor aos humildes, àqueles que reconhecem, que se arrependem, que se alinham ao coração de Deus. Continue, Senhor, nos revelando o teu caráter. Continue, Senhor, nos revelando o teu coração. Continue, Senhor, para que cresçamos na semelhança do Senhor. Fomos criados para sermos como o Senhor é. E que juntos, Senhor, cresçamos. Cada um de nós sejamos usados para que a tua imagem seja vista, reconhecida, Senhor, para que a tua unidade, para que a fraternidade, o amor sejam vistos, Senhor, nessa igreja que é tua, nasceu para ti. Busca te exaltar, busca te glorificar, busca ser exemplo de quem o Senhor é neste mundo. Separados, Senhor, para sermos instrumentos abençoadores. Com
conforme a tua imagem, Senhor. Faça-nos, Senhor, molde-nos, Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência do coração. É a essência, a essência. Me perdoe quando a essência rei de mensurável, rei de mensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é. Muito mais profundo busca, Senhor. Queres meu coração, meu coração. Estou voltando à essência da canção. A essência és tu. A essência és tu.
Restaura, Senhor, o mal que os nossos lábios, Senhor, plantaram. Restaura, Senhor, através de novas palavras. Restaura, Senhor, através de um novo coração. Quando o Senhor nos exorta, quando nós somos disciplinados pelo Deus de amor, é em amor que isso acontece, e é para a vida, é para a esperança, é para a verdadeira liberdade, alegria. E nós reconhecemos a Tua voz no nosso meio, e queremos crer, Senhor, cremos que ela vem para restaurar e para conduzir, Senhor, essa igreja a um novo tempo, uma nova estação, para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado por Tua graça, Senhor Jesus, que haverá de nos acompanhar. Obrigado pelo Teu amor que haverá de se manifestar a cada manhã nessa próxima semana. Obrigado por Tua presença, Espírito Santo, que seguirá fazendo com que essa semente, fazendo com que essa palavra cresça em nós e passemos a ser abençoadores de vidas. Com a nossa boca abençoaremos o próximo ao Senhor, promovendo vida, vida, Tua vida, Senhor, no nosso meio, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Vão na paz do Senhor, na bondade do Senhor, na verdade do Senhor. Semana de paz a todos.